Olá, tudo bem? Deixe o like, compartilhe com os amigos. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Muito bem, vamos dar uma chacoalhada no cérebro, que é sempre muito importante, né? A gente refletir sobre algumas coisas, pensar fora da caixa. Isso é muito saudável, porque o futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem. O futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem. Isso é muito importante, viu? Olha, a OCDE fez projeção para o crescimento econômico, considerando aí a variação em relação ao PIB de 2022. E eles estão prevendo uma retração em alguns países, como a Rússia, por exemplo, Turquia, estão vendo expansão em boa parte do mundo. Para a região do Brasil, estão pensando em expansão este ano de 1,9% no PIB, e em alguns países, como China e Índia, crescimento aí da ordem de 5%. Previsões dos economistas da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse foi o último relatório deles, e dentro de uma média para o crescimento global, eles estão estimando um crescimento do PIB mundial de 2,6%. Lembrando que no ano passado houve uma expansão de 3,2% no PIB mundial. Então é isso que eles estão aí estimando para 2023. Destacou a OCDE que existem ainda riscos, obviamente, riscos elevados em função do aumento das taxas de juros, que estão sendo implementadas por muitos bancos centrais em todo o mundo para combater a inflação. A organização prevê que a inflação nas principais economias mundiais cairá de 8,1% no ano passado para 5,9% este ano. Em 2024, para 4,5%. Trajetória de queda. Sobre inflação, a gente vem dizendo o que acha. As origens dos processos inflacionários são externos, estão associados à pandemia. É burrice, estupidez, entender que a inflação vai baixar apenas com política de alta de juros. Os problemas que serão gerados serão maiores do que as soluções. Então, aumentar os juros indiscriminadamente, manter esse remédio amargo durante muito tempo, vai produzir efeitos colaterais. Só burros não entendem isso. Me perdoe a franqueza. Eu espero que o Roberto Campos Neto não seja burro com os seus diretores do BC. Olha, os brasileiros, aí os hards piram, batem a cabeça na parede. Os brasileiros gastaram 216,2 bilhões com alimentação fora de casa em 2022. Estudo feito pelo Instituto Food Service Brasil mostrou que houve um aumento, imagine, de 27,6% na comparação com 2021. Os hards ficam enlouquecidos com essas notícias, porque eles acreditam no apocalipse, que o mundo vai acabar. E ver um negócio desse, eles batem um desespero nos coitadinhos dos hards, eles enlouquecem. Então, brasileiros gastaram 216,2 bilhões com alimentação fora de casa no ano passado, aumento de 27,6% na comparação com 2021. Só no último TRI de 2022, foram 56,5 bilhões gastos com esse tipo de serviço, viu? Então, quer dizer, no quarto trimestre, que a economia acabou praticamente não crescendo nada no quarto trimestre, né, pelo que veio dos dados do PIB, mas no setor de alimentação, 56,5 bilhões de gastos com esse tipo de serviço, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Então, isso representa uma melhora. Isso nos mostra que a economia brasileira é mais complexa do que as poucas percepções que são simplistas, que aparecem por aí.
Esse setor de alimentação é altamente resiliente, ele vem comprovando que pode se ressignificar. Óbvio que não haverá um retorno normal, mas sim novos comportamentos, novas expectativas, e nós veremos, muito provavelmente, já no ano de 2024, chegar aí a níveis do período pré-pandemia, viu? É isso que a gente está enxergando. É isso que a gente está enxergando. Aí os hards ficam loucos. O levantamento ainda traz uma informação importante. Houve um aumento de 8% na quantia gasta pelos consumidores. O ticket médio ficou em R$ 19,27. Muito bom que esses números, muito bons esses números. Isso mostra a força da economia brasileira, não é verdade? Bom, as americanas, os credores estão dispostos a aceitar a injeção de 12 bilhões de reais da parte de Jorge Paulo Lemann. Os credores estão dispostos a aceitar a injeção de 12 bilhões de reais da parte de Jorge Paulo Lemann. Boa notícia, aí possibilidades de uma saída honrosa para o caso das americanas, não é? Eu acredito numa resolução positiva para as americanas, viu? Continuo acreditando que o Lemann não sabia do que acontecia na empresa. Isso não é demérito dele, né? Entendo que isso é plenamente possível. As auditorias não captaram o movimento, ou se captaram, não falaram. E quando a diretoria foi perguntada pelo conselho se essas operações existiam, negou que existisse. Então, há documentos provando isso em 2020, 2021 e 2022. Então, vamos seguir acompanhando o case, mas eu acredito que o Lemann vai fazer de tudo para a empresa sair da RJ e voltar a ser um player competitivo, e quem sabe depois ele possa até vender. Mas entendo que essa crença também é do Morgan Stanley, que comprou 5,2% das ações das americanas agora na recuperação judicial, nesta faixa aí de 90 centavos, R$1. Né? Então, o Morgan Stanley está enxergando alguma coisa, né? Eu acredito que será a solução. Bom, falando em auditoria, que a Price não pegou os problemas das americanas, na China, a Deloitte foi multada e suspensa após ser verificado falhas no seu trabalho. O governo da China suspendeu as operações do escritório de Pequim da Deloitte Touche Tohmatsu por 3 meses, empresa de auditoria japonesa. É uma das maiores do mundo, viu? Se vocês nunca ouviram falar na Deloitte, fiquem sabendo que é uma das maiores do mundo, faz parte aí dos grandes players, né? Depois de várias inspeções, entrevistas, revisões de documentos e uma audiência, o Ministério das Finanças lá na China descobriu que a Deloitte tinha sérias deficiências em suas auditorias em um trabalho com a Huarong entre 2014 e 2019, de acordo com o comunicado oficial chinês. A Deloitte foi multada em 212 milhões de yuans, que significa aí 30,8 milhões de dólares, ou mais de 25 vezes as penas combinadas com o Ministério durante as inspeções realizadas no ano passado. Então está aí. O que fazer com as auditorias que não pegam os problemas, né? Precisam ser multadas. Isso deveria acontecer no Brasil em relação à Price, né? Deveria acontecer no Brasil em relação à Price. Eu queria comentar umas mensagens aqui. O Anderson Silva me mandou uma mensagem. Será o lutador? Não, não é o lutador. Anderson Silva. Mas ele me mandou uma mensagem. Um abraço para você, Anderson. Olá, professor, tudo bem? Parabéns em manter a sua postura. Se não me engano, você é o único que mantém falando a respeito da Oi depois que as águas ficaram mais turvas com esta segunda recuperação judicial. Se em um dos seus vídeos você puder comentar sobre este ponto em específico, no material divulgado dia 3 e 4, agradeço, falando de como ficarão os atuais acionistas, pois a publicação da Oi ficou muito superficial. Caso você tenha entendido esse ponto da diluição,
dos acionistas para 20%. Muito obrigado, Deus o abençoe. Olha, Anderson, um abraço. Esse assunto a gente vai estar falando em breve. Provavelmente no final de semana a gente vai estar falando sobre essa questão da diluição. Fique atento, acompanhe os vídeos do canal que você vai ver esse assunto sendo abordado em breve. Está próximo. Gabriel Tavares também mandou uma mensagem. Clóvis, você é maravilhoso. Não te acompanho há muito tempo, mas aprendi muito neste tempo que estou lhe acompanhando. Sucesso na sua vida profissional, se aqui já não tem o suficiente, kkk, e na pessoal também. Seja grato por tudo. Não sei se você é cristão, mas não esqueça do nosso Senhor jamais. Abraços. Olha, Gabriel, muito obrigado pela mensagem. É claro, a gente precisa acreditar em Deus, né? Se a gente não tiver uma crença neste ser superior, fica difícil viver, né? Então, acreditar em Deus, eu acho que é uma necessidade básica que todos temos que ter, e saber agradecer todos os dias. Eu tenho esse hábito, adquiri esse hábito de agradecer todos os dias, ao acordar e ao dormir, agradecer a Deus por tudo que Ele já me proporcionou. Então, tenho certeza que isso é uma boa atitude e que o universo sempre vai conspirar a nosso favor quando nós fazemos o bem e sabemos ser gratos por tudo que já conquistamos. Um abraço para você, tudo de bom. Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.